Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno e sou cofundadora da empresa Fazcomex. Hoje a gente vai falar novamente sobre o novo processo de importação, vamos falar aí sobre o catálogo de produtos, fazer uma análise aí sobre os aspectos aí que houve mudança, né, em relação ao processo antigo. Ok? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Então, tá, pessoal, o cadastro de operadores estrangeiros no novo processo de importação, o que mudou, né? Antes de mais nada, só vou trazer aqui rapidamente um conceito sobre o que é o operador estrangeiro, né? Então, enquadra-se aí nos operadores estrangeiros do novo processo de importação, né? As pessoas como o exportador, o fabricante e também o produtor, né? Muitas vezes o fabricante e o produtor é o mesmo, até mesmo o exportador é o mesmo, né? Sendo uma única empresa, essas três personas aqui, né? Mas aqui você vai então fazer este cadastro, realizar este cadastro, né? O operador estrangeiro nada mais é do que um cadastro aqui dentro do portal Scomex, né? E ele fica dentro do módulo de catálogo de produtos, tá? Ele está aqui dentro, então, do portal único, como vocês podem ver aqui nesse print, certo? E uma das diferenças, né, já falando de uma das diferenças, é que ele vai substituir, então, essa telinha aqui dentro da DI. Então, no processo antigo, né, você faz esse cadastro aí de exportador, fabricante, produtor, dentro do próprio documento de despacho aduaneiro, diferentemente da do INPE, onde a gente tem um cadastro separado para essas personas, né? Ok? Então, a gente tem um cadastro exclusivo aí dos operadores estrangeiros quando se trata de novo processo de importação, tá? Isso é bem interessante, né? Porque você não precisa toda vez ficar fazendo este cadastro a cada desembaraço, né? Você tem um banco de dados, digamos assim, né? Que é dentro do catálogo de produtos. Então, você vai fazer esse cadastro uma única vez e vai utilizar esse cadastro aí em N documentos de desembaraço, né? Do INPES, né? Em N do INPES, ok? Então, essa telinha aqui, agora, ela passa a ser um cadastro que é esse cadastro aqui, né? Então, são esses hoje os dados requeridos para o cadastro de operador estrangeiro. Então, você vai vincular a um CNPJ ou CPF, né, da empresa aqui responsável. Vai ser só o CNPJ raiz, quando você usar CNPJ. Então, ou seja, esse cadastro aqui vai valer para tanto para a matriz como para as filiais. Você vai fazer um único cadastro para aquele grupo empresarial, né? Você vai colocar o país de origem desse país do operador estrangeiro, né? O país onde fica esta empresa. Nós temos aqui um número de identificação chamado TIN, que no início da implantação aí do catálogo de produtos, ele era obrigatório, agora não é mais, né? Mas este número aí de identificação, ele é similar ao nosso CNPJ aqui no Brasil. Você coloca aqui o número de identificação desta empresa lá no país dela, ok? Depois nós temos alguns campos aqui que são inseridos pelo próprio sistema, que é um código interno, a versão desse cadastro e a situação deste cadastro, tá? Aí um cadastro simples aqui abaixo, né? Você vai colocar o nome deste operador estrangeiro, e-mail, porém não é obrigatório, um código interno também não é obrigatório, mas sempre interessante para uma organização interna, né? Dentro da sua empresa. Código postal, logradouro, né? O endereço aqui desta empresa, a cidade e subdivisão, que seria estados ou províncias. Esses estados e províncias, eles são ativados aqui pelo portal Scomex no momento em que você seleciona o, o país do operador aqui em cima, tá? Aqui embaixo a gente tem identificação adicional, onde você pode colocar um número e agência emissora e incluir. Isso aqui isso aqui não é obrigatório, né? Mas isso aqui está ligado aí ao gerenciamento de risco. Hoje ainda não há uma integração disso aqui com o gerenciamento de risco. Porém, isso aqui acontece, por exemplo, se a empresa que você está cadastrando aqui, ela tem no país dela alguma certificação, né? Tipo o nosso cadastro positivo, talvez aqui no Brasil, ok? Se ela tiver alguma certificação
internacional, uma certificação no país dela, tá? Emitido pelas emissoras as agências que estão inseridas aqui dentro do portal. Então, você vai colocar o número que ela te informar e colocar aqui este certificado, tá? E incluir. Então, isso aqui vai ter um certo impacto, né? Positivamente, espera-se assim, né? No gerenciamento de risco da importação que você está realizando, tá? Então, isso aqui faz parte aí de um projeto maior no qual está inserido o portal Siscomex, certo? Em consonância aí com todas as organizações aí de aduanas no mundo, né? Ou pelo menos de um grupo de aduanas, ok? Bom, a gente não tem como falar do operador estrangeiro sem falar do catálogo de produtos, né? Então, o catálogo de produtos é um módulo aí do portal Siscomex, né? Que visa aí ser um auxiliar de preenchimento das do INPS, ok? A gente pode dizer aí que é um banco de dados tanto dos produtos como do operador estrangeiro, como a gente viu ali recentemente, né? Então, ele é obrigatório, né? Tanto o operador estrangeiro como o cadastro do produto dentro do catálogo, ambos são obrigatórios, né? E esse banco de dados, digamos assim, né, ele deve ser gerido pelo importador ou pelo seu representante legal, né? Então, o importador, ele pode continuar delegando isso a um despachante aduaneiro ou algum outro representante legal, como pode fazer internamente dentro da empresa importadora, tá? Como ele preferir. Caso ele venha delegar essa função, o importador precisa colocar o despachante aduaneiro como gestor do catálogo de produtos, tá? Lá no cadastro de intervenientes. Somente assim que ele vai conseguir inserir e editar essas informações. Caso contrário, o despachante aduaneiro, no momento que ele está fazendo a do INPE, ele pode só consumir aquela informação, ou seja, ele pode sim inserir aquele cadastro de operador estrangeiro, aquele cadastro de produto em sua do INPE, porém não vai poder editar, caso seja necessário, né? Então, essas são as duas formas, né, que você pode fazer esse processo dentro da sua empresa, ok? Estrutura e organização dos operadores estrangeiros no portal, tá? Então aqui eu trouxe um fluxo simples, né, para a gente analisar aí como que se dá esse cadastro do operador estrangeiro, né? Então você tem aqui o fabricante barra produtor ou diferentes, né? E também o exportador estrangeiro, tá? Então, para ambos, você vai ter que fazer o cadastro do operador, né? Você vai colocar o CNPJ, o CPF da empresa responsável, como a gente viu ali anteriormente, o país, o nome, logradouro, cidade, subdivisão. Esses são os dados principais que a gente viu anteriormente, tá? Depois de fazer o operador, você fará o catálogo de produtos, né? Dentro do catálogo de produtos, você vai vincular, né? Caso o fabricante, o produtor é conhecido, se sim, você vai vincular o fabricante ao seu produto. Se não é conhecido, você não irá vincular, você vai apenas citar o país, tá? Depois de operador feito e catálogo de produtos feito, você poderá então fazer uma do INPE, né? E aí você vai selecionar o catálogo de produtos e você vai selecionar o respectivo operador, se mais de um, né? Caso nesse produto aqui você tenha mais de um fabricante, ou seja, você compra esse produto de mais de um fabricante no exterior, né? Você, no momento aqui da do INPE, vai selecionar, ó, neste momento estou importando do operador B, este produto aqui. Então, você vai fazer essa seleção, ok? E também cada do INPE terá pelo menos um exportador aqui. Então, também entra aqui o operador estrangeiro. Então, o operador estrangeiro tem essa participação aqui no novo processo de importação, né? No cadastro próprio dele, ele sendo vinculado no catálogo de produtos e ele sendo vinculado indiretamente aqui na do INPE, através do produto, tá? Então, essa participação aí do cadastro de operador estrangeiro dentro do novo processo de importação, ok? E agora a gente vai fazer uma análise aqui do que mudou, né? Quais as principais mudanças do operador estrangeiro no NPI.
Então, ele passa a ser um cadastro, ele é um cadastro obrigatório no catálogo de produtos, né? Então, o operador deve ser registrado no Portal Único de Comércio Exterior. A gente tem uma padronização dos dados cadastrais, o que é muito legal, né? Muito bom, um avanço legal. Porque antes, a cada DI, cada despachante aduaneiro colocava o nome daquele operador de uma maneira, né? Uma abreviação aqui, outra ali, e agora não, a gente vai ter um cadastro único lá dentro do operador estrangeiro e cada uma das do INPS serão vinculadas àquele operador estrangeiro, né? Então a gente tem uma padronização aí desses campos dentro da importação, tá? Temos uma integração com o catálogo de produtos, então também é bacana, né? A gente tem os dados do operador vinculado aos itens de produtos, então tem esse controle, né, dentro da sua empresa, já dentro do próprio Syscomex. Simplificação no controle administrativo, ou seja, a gente tem uma eliminação de registros duplicados em sistemas diferentes, centralizando os dados, né? Não há, então, uma duplicação aí de dados dentro de tantos sistemas, né? Muitas vezes tu tem um sistema interno dentro da empresa, mais os dados do Syscomex e acaba com muita duplicação de informações, ok? Atualizações frequentemente necessárias, manutenção obrigatória para garantir a conformidade do cadastro. Então, também é uma forma melhor, né, de você ter uma manutenção daqueles dados e você garantir que os seus dados, os dados do seu operador, daquela empresa com que você tem relação, ela esteja aí atualizada, ok? Maior transparência e rastreabilidade, né? Facilidade aí de rastrear os produtos e combate de fraudes no comércio exterior. Isso especialmente por parte do governo, né? Uma possibilidade aí de um controle maior. Muito bacana aquela questão ali da certificação também que tem dentro, que será uma evolução, que poderá participar isso do gerenciador de riscos quando a sua do INPE é registrada e vai para algum canal, né? Então, ela acaba sendo uma forma, né, do governo ter mais, conseguir obter uma rastreabilidade maior aí dos produtos que estão sendo comprados, né? E isso é bom para aquele importador, obviamente, que faz tudo certinho, que compra de operadores legais, né, que não participa de fraudes, que é o caso aqui da maioria das empresas que operam com o comércio exterior, ok? Aspectos importantes aí do cadastro de produtos, né? Então, aqui também tem pequenas mudanças aí nessa parte operacional, né? Principalmente aí na inclusão e na atualização de dados, né? Se você já entrou lá no operador estrangeiro, ou se você já está operando, você viu, né, que tem uma série de botões aqui na parte inferior da tela, quando você está dentro do cadastro, né? Então a gente tem aqui, a gente está consultando nessa tela aqui um cadastro feito. Vejam que a gente tem uma situação aqui como ativado, né? Isso é importante também, né? Somente operadores estrangeiros que estão com a situação ativado que podem ser vinculados à do INPS, tá? Então aqui, por exemplo, você tem a possibilidade aqui de gerar uma nova versão, então esse número aqui muda, então existe aquilo que a gente falou anteriormente, né, da rastreabilidade, né? Ah, esse operador aqui mudou a rua, mudou a cidade, então você vai ter uma versão 1.1, né, desse, desse cadastro aqui, tá? Então existe toda essa possibilidade aqui de botões para você utilizar. A questão da data retroativa, tá? Existe um, um campo lá, quando você está cadastrando aqui um operador, se você vier aqui em operador estrangeiro, existe uma possibilidade de você cadastrar com data retroativa, tá? Isso aqui acontece, ó, essa operação é para incluir um novo operador durante o curso do despacho, ou seja, né, após o registro da do INPE. O objetivo dessa ação é permitir ao exportador atender a alguma demanda de correção feita pela Receita Federal durante o curso do despacho após o registro. Ao ser identificada uma informação inexata na do INPE,
que envolva o fabricante e o operador, o usuário poderá incluir um novo operador estrangeiro em sua base de dados com data retroativa, atendendo à demanda da Receita Federal, tá? Então, este é um recurso aí que será usado apenas em situações aí específicas, como a que falamos aqui, né? Você pode ver até aqui, tem um exemplo. Esse teste aqui foi feito, esse print, eu fiz ele no dia 24/4/25 e tentei inserir aqui a data de referência, a data atual, que era 24/4/25, e aí dá uma mensagem de erro aqui que a data não pode ser maior do que o dia anterior, que é 23/4/2025, tá? Então, se você, por aqui, você só vai inserir operadores com data retroativa, tá? Quando houver essa necessidade aqui, é por demanda aí por solicitação aí da Receita Federal, tá? Durante o momento do desembaraço, certo? Quando você gera, você tem a possibilidade também de gerar uma nova versão, tá? Em outras situações. O objetivo principal é adequar o registro para futuras operações, tá? Então, quando há uma mudança nesse operador, você pode utilizar aqui a geração da nova versão do operador. Isso vai gerar aqui um novo número. Vamos aqui no exemplo número 2, tá? Já quando é uma retificação, tá? Esse número ele muda após o ponto. Quando há uma retificação, você vai ter aquela versão atual, nesse exemplo aqui era a versão 2, e a retificação ela gerou o 2.1, tá? Nesse caso aqui é quando você vai corrigir informações já inseridas, né? A diferença nas funcionalidades aqui de versão, né, versionamento e de retificação consiste na disponibilidade na data ou faixa de datas em que o operador pode ser vinculado a um produto. A versão retificada somente é visível para versões de produtos ativas na mesma data, né? Já a nova versão estará disponível da data de criação em diante, tá? Certo? Então, essa é a diferença entre versão, né, nova, você gerar uma nova versão e você apenas fazer uma retificação, uma correção, ok? Então, estejam atentos a essa pequena diferença aqui, ok? E por fim, eu quero falar para você sobre automação do cadastro de operador estrangeiro, tá? Como vocês sabem, aqui na Fazcomex nós somos uma empresa de tecnologia para comércio exterior, né? E temos um sistema que se chama Fcomex. Dentro da Fcomex você consegue registrar, você consegue elaborar do INPS e registrá-las, né? E também temos módulos específicos aí de catálogo de produtos, tá? Com esse cadastro aqui específico tanto do operador estrangeiro como do catálogo de produtos, tá? O sistema de catálogo de produtos e operador, ele conta com uma série de funcionalidades aí que vão trazer mais agilidade para o seu processo, né? E aqui eu só quero destacar, né, o nosso relatório de operadores estrangeiros, porque uma das dificuldades também lá no Siscomex, né, diretamente, é a dificuldade às vezes de gerar relatórios, sejam eles antes de você ativar os seus produtos como após. Então, aqui dentro do Fcomex, você consegue montar os seus próprios tipos de relatórios, né? Você mesmo seleciona quais campos você quer, qual é o objetivo daquele seu relatório. Se você quiser montar um relatório só com 3 colunas, por exemplo, é possível, ou um relatório completo, você vai selecionar os campos, denominar esse seu modelo de relatório, e a partir daí você consegue sempre gerar aquele modelo, né? Principalmente na versão aí no formato, né, de planilhas, como nesse exemplo que a gente tem aqui, tá? Outra facilidade, tá? Também é de você gerar arquivos do seu ERP, tá? Com as informações que você tem e você fazer um upload desses produtos para dentro do sistema Fcomex e dentro da Fcomex você trabalha essas informações, né? E depois você vincular catálogo de produtos também aqui dentro e depois sincronizar para o portal Siscomex, tá? Então aqui dentro da Fcomex existe uma série de recursos aí
que facilitam o gerenciamento aí, a administração, tanto dos seus produtos como dos seus operadores estrangeiros, tá? Aqui na tela eu trago uma listagem aqui de algumas das funcionalidades, né? Mas se você quiser conhecer aí mais profundamente o nosso sistema, eu deixei aqui na parte inferior da tela um link, tá? Onde você pode clicar ali, você clica ali, coloca o seu nome, seu e-mail, seu telefone e alguém do nosso time comercial vai entrar em contato com vocês para que você esteja conhecendo o nosso sistema, tá? Aqui nessa telinha é uma telinha onde a gente mostra aqui como que é a sincronização deste operador estrangeiro que está aqui no FCOMEX com o Syscomex, tá? O retorno dele aqui como ativado, versão, etc. E sinalizando ali que ele foi sincronizado, né? Isso aqui facilita também quando você tem um número grande de operadores estrangeiros, né? E se você é um despachante aduaneiro também e quiser fazer isso para diversos clientes, também é uma maneira mais fácil de você lidar com esses dados aí no novo processo de importação, ok? É isso, pessoal. Agradeço a vocês pelo tempo de hoje e aguardo vocês em um próximo webinar. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.